Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Deixa eu passar aqui a ganhadora da bola de ontem. É a Érica Safar, do @Érica Safar, do Twitter. E o ganhador de hoje é o Igor Wolfgang. Que beleza, hein? Deve ser alemão. Igor Wolfgang é o que ganhou aqui. Igor _Wolfgang ganhou a bola de hoje. E é Wolf, então, né? Lá na Alemanha é Wolf, né? Obrigado, pessoal. O pessoal tá aqui cheio de alemão lá em cima. Então é Igor _Wolfgang. E um detalhe, a esposa do Eric aqui é alemã, tá? Pra você parar de rir aí. Você tá tirando sarro. Eu? É. Você vai lá dar uma detonada nos caras, porque os caras estão tentando te ajudar. Mas aí que aí tá, você tira amigo. sarro com a ironia dos caras. Mas aí que Se tá, eu fosse tenho o que jogar Peller, com alguém, que é olha aquele aqui. cara nórdico do programa, eu até entendo. Aquela pele. Ele é um nórdico, aquele Miguel pele Falabella, europeia, né? Aquela coisa. Olha aqui, pessoal, o torcedor atleticano, ele não tira Marrocos da cabeça, né? E para que a marca de 25 mil atleticanos estejam em Marrakech, né, para que isso seja alcançado, muitos torcedores estão fazendo verdadeiras loucuras pelas ruas de Belo Horizonte e de todo o Brasil. E você acompanha algumas delas agora aqui nos Donos da Bola. Veja aí. Tô vendendo tudo. Tô vendendo meu Xbox 360, se alguém quiser comprar, meu notebook, câmera digital, relógio, notebook, iPad, tá tudo à venda. Se alguém quiser entrar em contato comigo no meu Facebook, Felipe Barros, tô vendendo tudo, pode entrar em contato, sai tudo barato, tudo barato. Esse desapego todo tem motivo. Para o torcedor do Atlético, vale tudo para a realização de um sonho. Todo mundo galo, que desde a infância, no Mineirão, ficando na Libertadores lá na batalha, e eu acho que agora é fazer o esforço total e levar essa aí, que não tem muito o que falar, não, tem que ganhar. Pela primeira vez, o Atlético vai disputar o Mundial de Clubes. Durante 13 dias, a cidade de Marrakech será a casa do Galo. O time mineiro vai disputar 2 partidas. E para ver de perto, o torcedor terá que desembolsar uma boa grana. Falta menos de um mês para a estreia do Galo no Mundial. E as contas não param de chegar e também não tem hora para acabar. A fatura do cartão de crédito tá bombando, né, Léo? Tá bombando. Porque nós estamos pagando aí Libertadores, muita viagem, e agora vem Marrocos. Mas eu estou na esperança de que eu, levando uma garrafa de água mineral, eu troco por um posto de petróleo lá no Marrocos, porque diz que eles têm muito petróleo lá e não tem água, né? Só assim para voltar com a grana e pagar o resto das parcelas. Pois é, aí a gente paga tudo à vista e o resto a gente continua parcelando aí de 10 mil vezes até o sheik. Eu vou ver se eu faço amizade com algum sheik lá nas Arábias. E aí eu falo com eles que aí eu converto eles ao muçulmanismo atleticano, e aí eles emprestam uma grana pra gente, e aí pronto, a gente quita todas as dívidas e tá tudo certo. O figurino já está garantido, e a expectativa de mãe e filho que vão juntos para o Marrocos é que todo esse investimento seja recompensado com a conquista de mais um título inédito. Com certeza. Nós fomos, eu e ela, fomos na semifinal em Rosário, nós fomos na final lá no Paraguai também. E estamos indo, a barba já tá grande para ir, show de bola. O Atlético merece isso tudo mesmo, dona Leila? Merece isso tudo? Isso é pouco. Parece muito mais, muito mais, muito mais. E aí espera-se então 25 mil torcedores para invadir Marrakech de Mara Oliveira. É isso, e a gente está acompanhando o esforço, né? Isso que o torcedor está fazendo pelo Atlético é o que o Cuca está levando para os jogadores também, né? Essa motivação, ele assumiu isso, essa história, inclusive, né? assumiu na coletiva que tem feito isso, que ele está fazendo com que os jogadores tenham noção, né, do envolvimento da torcida para estar lá. E isso, gente, vai ter um peso enorme para o Atlético. Não só a presença deles, mas o que foi feito para estar lá. E isso vai fazer toda a diferença nas preleções do Cuca, na forma motivacional como o Cuca vai estar conduzindo o time até lá. E olha, vai fazer diferença. Para o Corinthians fez uma baita de uma diferença, né? Na saída do Brasil e também no estádio. Porque é o seguinte, meu amigo, fisicamente, eu não vejo tanta diferença. Tecnicamente, talvez o Bahia seja um pouco superior. Mas todo mundo está mirando no Bahia. O Cadu riu porque eu falei talvez. Ok, Cadu, tira o talvez. Não falei nada. Seja superior. Agora,
Todo mundo está falando do Bayern, mas tem um jogo antes. E a gente não pode ignorar. Não é isso, Brasil? Mesmo com foco, com torcedor, é importante ficar o mesmo comportamento da Libertadores. Mas nem de longe o Monterrey é o Monterrey de outrora. Isso aí não há dúvida. Talvez desses últimos anos aí seja o pior. Mais está derrapando, não é. Você vê que ele não está bem no campeonato. Em outros momentos chegava se impondo, quando disputava competições, o Monterrey vinha voando, era o campeão mexicano. Hoje não. Então a gente fica... ainda assim, acreditando que o Atlético vai superar esse obstáculo. E esse calor humano, esse envolvimento, isso vai dar uma zona de conforto para os jogadores. É muito bom, é importante. Esse alto astral do torcedor é fantástico. Cadu, eu vou pedir para você aguardar um instante. Vamos chamar o Luciano Dias, que ele vai trazer um cara que jogou muito e que falou que vai torcer para o Atlético, e você comenta depois disso. Alô, Luciano Dias, o Mr. Band. Boa tarde a você, Lu. Viva o casamento com a Maiara. Eu tô torcendo porque eu serei padrinho. Um abraço a você, Lu. Depois de tanta propaganda, não tem como não ser padrinho, né, Everton? Joga os caras numa fria, Lu. Que isso. Mas com a Maiara não é fria, não. Fria tá aqui dentro. Muito. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao pessoal ligado nos Donos da Bola. Acompanhei hoje pela manhã a visita do Ronaldo lá no Campo Saga. Que fica Quem está melhor fisicamente, Lu? Eu ou o Ronaldo? Ô, Everton, você está melhor. Obrigado. Você está melhor. Obrigado. É isso aí. Lá no Campo Saga, fica ali no bairro São Gabriel, na região nordeste de BH. O Ronaldo deu o pontapé inicial do projeto Minas pela Paz, que é uma iniciativa que contribui para o esporte, pela educação e também pela cidadania das crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Uma iniciativa bacana, mas faltou um pouco de organização. As crianças queriam tirar fotos e tal, mas não conseguiram nem chegar perto do Ronaldo. A imprensa também teve muitas dificuldades para conseguir uma palavrinha do Ronaldo. Depois de muita luta, no final do evento, consegui uma palavrinha do Ronaldo. Ele falou muito do projeto e também falou sobre o momento do futebol mineiro. O ano perfeito, 2013 perfeito. Confere aí. Mais do que merecido, né? Porque Minas realmente tem um papel muito importante no futebol brasileiro, tanto no futebol jogado como na organização. É pioneiro na organização em termos de infraestrutura para o jogador de futebol e por isso é premiado quase que sempre com títulos importantes. O futebol mineiro está de parabéns porque conseguiu esse ano realmente uma façanha histórica e acho que é só dar os parabéns a todos. Tá aí o fenômeno Ronaldo. Ronaldo também falou sobre o Mundial de Clubes. Ele que teve ótima passagem pelo Cruzeiro em 94, tem uma história no clube, mas mostrou para quem que ele vai torcer no Mundial de Clubes. Portanto, mesmo que com o meu passado cruzeirense, torcer para que o Atlético possa trazer o título do Mundial representando o nosso país. É isso, mandando um abraço lá para o pessoal do Saga Esporte Clube, que recebeu a gente muito bem. Uma visita do Ronaldo, as crianças e adolescentes ficaram com os olhos brilhando por ter recebido o fenômeno, né, Everton? Muito bacana, né? E foi um grande craque, né? Foi um grande craque. Com certeza. Eu achei bacana ele falar sobre a questão do Atlético aí. Hoje ele não é mais jogador, né? A história dele no Cruzeiro foi muito bem escrita, bacana e tal, ponto final. Hoje ele é um homem de negócios e, inclusive, não sei se a Edmara confirma aqui, ele que intermediou a Lupo, né? Isso, entrar no Atlético. Parece que foi a empresa dele. Ô, Lu, obrigado, viu, Lu? Um abraço para você e até amanhã. Grande abraço, Everton, um abraço pessoal de casa. Tá aí então, Luciano Dias, o Mr. Band, trazendo Ronaldo Fenômeno, falando que vai torcer para o Atlético no Mundial. Brasil. Tem que torcer agora, só que é o seguinte, entre a postura dele e a do deputado Romário, eu prefiro o Romário, que cobra as coisas erradas da CBF, o Ronaldo acaba sendo conivente com tudo isso, e infelizmente, um ídolo do porte dele poderia estar muito mais, sim, mas poderia estar questionando, cobrando de uma outra forma, como faz o Ronaldo, usando inclusive o poder que ele tem para a melhoria. Não tinha nem que ter entrado, tinha que ter lutado por um país melhor, por condições melhores, por uma CBF melhor, usado o poder e a influência que ele tem de uma maneira em prol do país, como faz o Romário. Romário, que tem muita coisa que eu não concordo, né? Mas foi está sendo muito correto como deputado. As coisas do Ronaldo são mais ligadas ao empresário. Porque ele foi onde que está o Rio. O Rio do Didi está para lá e para lá. Ele está só olhando o interesse dele e acaba que comete alguns erros. Eu tenho um amigo lá em Divinópolis, que é o Bruno Quirino, que escreveu uma coluna certa vez falando sobre Bebeto,
Ronaldo e Romário. Dentro de campo, o Ronaldo e o Bebeto eram os caras mais tranquilos e o Romário sempre aprontando. Hoje, como político e como homem de negócios, o Romário dá a contrapartida aos seus eleitores e o Ronaldo e o Bebeto, infelizmente, não. Então, aqui, só pegando aqui nas tetas, ó. Cadu. Não, eu concordo com o Júnior. O Ronaldo foi um dos maiores que eu vi dentro de campo. Acho que é um cara que até tem uma certa inteligência para o ramo dos negócios. Agora, desde que ele parou de jogar, declarações muito vazias, sempre fazendo o jogo ali de interesse, sempre indo pelo caminho mais fácil e assim, agregando pouco ao futebol, agregando pouco valor ao futebol. Declarações sempre protocolares, não questiona ninguém, quando vê alguma polêmica ali. Eu, sinceramente, intelectualmente muito pobre. O Romário, e quando a gente fala intelectualmente, não é de estudo nem nada, não, porque o Romário é um cara simples, mas que é inteligente, que está ali para cobrar, é mais nessa linha mesmo. Não tem uma linguagem rica, mas tem atitudes mas que... Não é por isso que exatamente, que eu acho que é muito mais importante. Não, mas tem que comparar, sim, tem que comparar. Político tem que hoje. comparar. O Romário hoje, dentro das coisas Sempre que ele trabalha dentro do Congresso, ele faz muito mais, não só pelo esporte, ele está defendendo uma causa das mulheres hoje aí, que é fantástica, que não tem nada a ver com o esporte, da síndrome de Down, de outras referências. O Romário hoje é político, ele está voltado para uma outra história. O Ronaldo não, os Ronaldo são os interesses pessoais. Tem político aí que só vai aonde que tá bom. Ele está no Brasil. Ontem aconteceu a reunião do Conselho do Atlético, e o presidente Alexandre Calil falou sobre Mineirão, a verba de Bernard. Veja aí. Eu acredito que até final da semana que vem nós vamos ter uma solução. Nós estamos negociando sim, com outras empresas, tá certo? E eu não sei o tamanho desse aumento, a expectativa de aumento ela é bem conservadora, ela foi sempre muito conservadora, até porque o Fabel e o Pedro fazem e gostam de fazer isso. Então, eu não tenho números para dar, mas a Lupo não vai continuar no Atlético, porque não tem a menor condição de entrega de material, foi um sofrimento, e ela já foi comunicada que vai sair do Atlético. Então, o valor da dívida do Dr. Ricardo Guimarães, quem colocou uma auditoria independente, capitaneada pelo ex-presidente que está aqui, e pelo Sérgio, e pelo Cláudio Uri, foi colocada uma auditoria a mandato do Conselho Deliberativo, e o valor foi entregue à diretoria executiva pelo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, falando assim, a dívida é essa aqui, ó, pode negociar. Eu confesso que se você está há 2 anos invicto num lugar onde você sofreu uma derrota, eu não tenho muito apetite de sair de lá, não. Eu prefiro ficar em casa, eu até ganhar, que eu ir para o campo até perder. Acabamos com um pouco dessa... O Mineirão, nós já lotamos o Mineirão, nós sabemos o público que nós temos no Mineirão. Agora, eu acho que o Mineirão vai caminhar para o Atlético. Eu acho que isso aí vai se caminhar. Agora, é um negócio que... eu, como presidente do Atlético, eu ainda prefiro ganhar. Então, eu acho que vai ter a hora da gente ir para o Mineirão. Muito bem, declarações importantes. A primeira delas, ele assumindo que a Lupo não fica para a próxima temporada, e muitas especulações, fala-se de Loto, a volta da Topper, fala-se de Nike Adidas, como em todo final de temporada. Um outro ponto muito importante é sobre essa questão de que o Mineirão pode caminhar para o Atlético, né? E ele não vê nenhum motivo para sair do Independência. Cadu Doné. Essa parte do estádio aí que ficou um pouco mais confusa, porque ele deu indícios positivos para o Independência e para o Mineirão. Pelo que deu para entender ali, é que ele fica meio dividido. O Independência é muito importante em termos técnicos, os resultados lá são mais do que inquestionáveis. Acho que é até difícil a gente lembrar alguma relação parecida, né? Um estádio que ficou tão eficiente com o clube, mas ao mesmo tempo deu indícios ali que pode para o Mineirão. Eu acho que vai acabar acontecendo essa ida do Atlético para o Mineirão. Não sei quando, não sei se vai ser no próximo ano ou no outro ano, depois da Copa do Mundo, mas acho que mais cedo ou mais tarde, pelo tamanho do estádio, pelo tamanho da torcida, acho que vai acabar indo para o Mineirão. Júnior Brasil, queremos ouvi-lo. Eu entendo que vai caminhar para a Libertadores para o Mineirão, na hora que ele vira e fala da arrecadação, e a arrecadação que o Atlético teve no Mineirão. Futebol é um negócio, né? Futebol é um negócio, apesar de que o Independência também dá uma receita forte, porque você administra os bares, administra estacionamento, uma série de outras coisas que você também arrecada. E o Independência funcionou para o Atlético. Contudo,
a grandiosidade de uma Libertadores, eu entendo que o Atlético pode sim caminhar para o Mineirão, principalmente depois do que ele falou. Gilmar Oliveira, agregue valor às declarações do presidente Alexandre Calil. Gilmar. Acho que duas coisas importantes, que ele falou que esses números do orçamento para ele são conservadores, ou seja, é maior ainda do que o Atlético vai ter dentro daqueles recursos, ficou muito claro, o Atlético vai ter mais do que isso. E sobre a dívida do Ricardo Guimarães, que ele fala que foi feita a auditoria e já foi passado para a diretoria executiva. Então é legal que a gente procure saber agora se isso vai ter que ser pago de imediato, porque daí acho que é uma outra história. Se foi feita a auditoria e a forma de pagamento, como isso vai ser feito. Obviamente o Atlético é muito claro, vai sair no balanço, tudo como vai ser feito, mas acho que isso são pontos importantes, além da questão da Lupo, e a gente sabe que o Atlético recebeu proposta de todas as principais marcas de material esportivo. Então a definição agora está com o Atlético. O que é melhor, divulgação maior, dinheiro maior, é essa a definição que ele vai ter. Se você fosse presidente do Atlético, você sairia do Independência e seguiria para o Mineirão? Eu acho que financeiramente eu sairia do Independência e seguiria para o Mineirão. Só pelo lado financeiro? Financeiramente eu acho que o Atlético tem muito a ganhar. E outra coisa, você aprende, se você aprendeu a vencer no Independência, fazer de lá a sua casa, o seu território, você também aprende a fazer no Mineirão. Brasil, Libertadores, o título do Cruzeiro esse ano mostrou que time bom vence em qualquer lugar, ou seja, tem essa mística dos números, todos os times vêm, joga no Independência e saem reclamando, né? E aí não é só quem joga, não. Dirigente reclama, né? Comissão técnica diz que é realmente um caldeirão, mas você sairia do Independência? A mesma pergunta eu vou fazer ao Cadu também, Brasil. Eu sairia, até entendo o seguinte, o Cruzeiro também, dentro do Mineirão, tem números espetaculares. A gente não pode esquecer, a mesma situação o Cruzeiro conquistou no Mineirão. Então a gente tem que lembrar disso, que a efetividade do Cruzeiro no Mineirão é real, concreta. Então aquilo que a Dimara falou é viável, você transformar o Mineirão na sua casa. Vai passar por uma adaptação, vai ficar mais distante do torcedor, mas é viável e eu entendo que vale a pena, principalmente porque cabem mais torcedores. Cadu Doné, discorra sobre o tema. Não, eu até entendo do lado do Alexandre Calil de pelo menos ponderar o sucesso que o Atlético teve no Independência. Acho que é algo pelo menos para entrar na discussão, na jogada ali, no debate. Agora, no fim das coisas, no fim das contas, quando se fala em patrocínio, em local para jogar, acho que tem que ser pragmático, tem que ser objetivo, é olhar o lado financeiro mesmo, entendeu? Aí o Mineirão é mais importante nesse aspecto e acho que o Galo vai caminhar para lá. Hoje nosso dia está muito mais tranquilo, mais alegre, não é mais bonito, mas para o seu dia ficar mais bonita, é só comprar seu carro zero, amigo. Abre a imagem aí, Paquitão. Com o Consórcio Nacional Chevrolet Brasil, amigo. Seu carro zerinho sai por menos de R$13 por dia. É isso mesmo. Olha que carrão, hein? E você pode adquirir o seu carro zero agora, nesse exato momento. Você vai pegar o telefone e vai ligar para 3003-4443. A Luana vai estar lá, vai te atender. Se der sorte, ela atende. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. E tudo isso é só com o Brasil. Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha só, ligando e comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana durante todo o seu plano. Olha só que mamata, 25 mil dá para resolver parte dos problemas aí, dá ou não dá? Então, meu amigo, não perca tempo, ligue 3003-4443, vá de Chevrolet Brasil, porque eu confio, eu compro, eu a garanto. 3003-4443, seu Chevrolet por parcelas de R$386, é só aqui. Ligue agora, veja como realizar o seu sonho de comprar um Chevrolet zero. É a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade a partir de R$386 mensais. E ainda concorrendo a R$25 mil toda semana. Às vezes as pessoas vêm com uma dúvida, não é? E aí a gente explica. Se você tem um carro usado que não sai da oficina, pode entrar como lance. E dependendo do valor, você pode sair com o carro na hora. Então, é mole ou não é? 3003-4443. A Chevrolet é Brasil. Seu Chevrolet de fábrica por R$13 ao dia. É só na Chevrolet Brasil. Música, Ericão. Beijo, Luana. Até amanhã. É um carrão, é ou não é? Donos da bola conversou com o lateral. Aliás, o Felipe Bueno, manda um forte abraço, acompanha a gente pela internet lá em São Paulo. Conversou com o lateral Ceará, que ontem esteve nos Donos da Bola lá do Neto, lá em São Paulo. O campeão brasileiro falou com o repórter Felipe Bueno, direto de São Paulo, sobre título e a alegria de jogar com a camisa do Cruzeiro. Alô, Felipe Bueno, boa tarde. Meu parceiro Everton, grande abraço para você. Dá só uma olhada, entrevistado mais do que especial, Ceará com a gente aqui nos Donos da Bola. Ele já me contou, viu, me confidenciou que o feijãozinho tropeiro, ele não dispensa e você está sempre ali pelo Mineirão, nas redondezas também, sempre aproveitando a culinária de Minas. Você também gosta, Ceará? Certamente, né? O feijão tropeiro é muito bem-vindo, né?
e acrescentando um arrozinho branco, fica uma delícia, né? Então mandar um abraço pro Everton também, para todos os amigos, né, donos da bola aí. E então a gente tá muito feliz aí pelo ano, né, que tem sido muito bom. Foi muito bom, né? E a gente precisa então finalizar aí com mais 2 jogos que restam, né, para que a gente possa coroar esse ano aí muito abençoado. Tem alguma missão ainda nesse Brasileirão ou tá naquele clima de férias já? Nós temos um alvo ainda que seria bater, né, o recorde dos pontos corridos, né? O São Paulo conseguiu estabelecer esse recorde com 78 pontos e nós temos 6 pontos ainda em disputa, temos 75 pontos conquistados. Então, 2 vitórias, na verdade, seria uma vitória e um empate seria o necessário, né, para nós conseguirmos estabelecer esse novo recorde. E nós temos esse jogo tão importante contra o Bahia em casa, né, que vai ser o jogo, né, onde nós vamos receber o troféu e que certamente, né, diante da nossa torcida, a gente vai dar o máximo aí de cada jogador para que a gente possa terminar o ano frente à torcida com uma vitória. Por que deu tudo tão certo para o Cruzeiro? O que aconteceu? Teve muito empenho, né, de cada atleta para desenvolver a sua função dentro de campo e sempre visando, né, o coletivo, visando sempre o bem-estar da equipe. E eu acho que foi isso que mais prevaleceu, né, no decorrer deste ano. Valeu e bom descanso, pelo menos até quarta-feira, né? Muito obrigado, né? E vamos esperar aí descansar bem para que a gente retome aí na quarta e no domingo façamos um bom jogo. Ceará, lateral direito do time do Cruzeiro. E eu sigo aqui em São Paulo, meu parceiro Everton, esperando o seu convite para ir até BH e aproveitar essas delícias da gastronomia mineira. Como você não me convida, eu nunca vou. Se você me ligar, você tem meu telefone, me liga, eu apareço por aí. Valeu, gente. Bom programa para vocês e até a próxima. Grande Felipe Bueno. Meu irmão, você está mais que... eu vou te fazer um convite brilhante para você aparecer por aqui, entendeu? O recado, a mensagem subliminar. Você vem que a gente quebra tudo aqui, Felipe. E a cara do Ceará. Obrigado, de pena. Forte abraço. Vai convidar pra ir. Não vai não, coitadinho. Uma quarta-feira passada, nós quebramos tudo lá em São Paulo, hein, Filipão? Vou te contar. Ô, Brasil, o Ceará, a gente viu tremer de um bom caráter, né? Muito. Ajudou demais o garoto Mike, um cara alto. Não é mala, né? Porque tem de mala no futebol também, né, o Brasil? Ó, tem demais. Muito mala, né, Brasil? Tem demais. Agora não é o Ceará. Um cara que conhece, um cara que é sério, um cara que divide o conhecimento, educado, atencioso. Tem uma cultura aí europeia. Viveu. Então a gente já teve a oportunidade, inclusive, Edmar, para olhar pelo mundo, a gente chegou a entrevistar o Ceará. Foi muito bacana, as coisas que ele contou, sabe o que ele assimilou. Então é um cara bacana, uma pessoa do bem. Ô, Cadu, vamos conversar em francês, então, nós dois. E aí, Cadu? Olha, e aí, cara? Não, ele é um grande cara, o Ceará. Outro dia eu falei do Gilberto Silva. Você fala brilhante, ela também, em cima do que ele falou? Acho que o recado dele já foi dado. Felipe Bueno, vamos um negócio. Mas o brilhante é um trem meio, né? Lá embaixo, né, pô? Você pegou pesado. Corta o Brasil. Mais secretado, mais novo, mil. Porque pesado, né? Você judiou. Quem a gente tá falando mesmo? Não, eu tô falando com o Gilberto Silva. Tá falando do Ceará. Calma, eu vou fazer um paralelo. Eu vou fazer um paralelo. Ceará, o cara. Eu vou fazer um paralelo. Eu elogiei o Gilberto Silva porque voltou da Inglaterra e aprendeu muito na Europa, voltou com cabeça boa, aprendeu o que a vida lhe propiciou ali. E o Ceará é exatamente a mesma coisa. Ao invés de voltar mascarado, blasé, francês, eu sou melhor que vocês aqui, pelo contrário, voltou com humildade, mas voltou aprendendo e foi uma influência muito positiva para o grupo, como o Tinga. Me lembra muito os dois caras, que são dois caras muito inteligentes, discretos e que tem uma influência muito positiva ali com o grupo. E ontem eu estava ouvindo a rádio Guaíba, acho que é a Guaíba lá de Porto Alegre, eles contando a história do Tinga, rapaz, a história de vida do Tinga. Todo jogador tem uma história bacana, a maioria deles. Mas a do Tinga é bacana. Tem a história de um televisor de 14 polegadas que ele comprou na época, estava com dificuldade para pagar, mas o futebol deu a ele uma vida bacana, não é? Então, como deu para outros vários também. Então, nossa produção, viu, Jumenci? Vamos bater um papo com o Tinga para ele contar a história dele, não é, Dimara? A gente comentava ontem. O Ceará foi importante não só pelo título, mas para fazer crescer o futebol do Mike também, né, Dimara? E pela liderança que ele exerce, né? A gente citou dois nomes, o Ceará e o Tinga, que ficaram dentro dessa experiência que o Cruzeiro tem, o Ceará como titular e o Tinga no banco, mas eles fizeram toda
toda a diferença para levar um grupo que era um grupo em busca de conquistas, mas que era um grupo muito recente, um grupo que se uniu há pouco tempo, né? Nesse planejamento que o Cruzeiro tinha. E eles foram muito importantes a cada minuto, a cada história, a cada conceito. Tanto que você pega todos os jogadores do Cruzeiro, eles vão citar nominalmente o Ceará, o Tinga e o Fábio. E o Guerreiro, Liderança. E o Guerreiro também, que a gente já disse por várias vezes aqui, esses jogadores foram essenciais para essa campanha do Cruzeiro. E vale lembrar também que não é só eles, não. O Pierre também tem uma história de vida muito bacana. Muito obrigado, Dimar Oliveira, Cadu Doné, Júnior Brasil. A você de casa amanhã às 13 horas a gente volta. Tchau, pessoal. Vou me tratar. Tchau.